Vamos falar aqui sobre o Botafogo, que eu sei que você veio atrás dessa informação, né? A primeira notícia boa para o torcedor botafoguense é simples e direto. O Botafogo já recusou a proposta do Torino por Davi Ricardo e fez uma contraproposta relativamente pesada. O clube italiano, que ofereceu apenas 1 milhão de euros pelo empréstimo, com opção de compra, uma opção, não era uma obrigação, de 6 milhões de euros, né? Viraria obrigação se o zagueiro jogasse pelo menos 10 partidas, relativamente fácil, né? Mas esse formato não interessa ao Botafogo. O Botafogo só vende se for pelo menos 8 milhões fixos e mais 1 milhão de euros em bônus. Algo em torno de 60 milhões de reais a partir dessa cotação que a gente tem atualmente. Para um Botafogo que contratou esse atleta por 11 milhões de reais, é uma negociação boa. Você está lucrando praticamente 6 vezes, né? E a SAF vive disso. Compra por X, vende por 5, 6, 7X, 2, 3 que seja. Claro que nós, torcedores, não queremos ver esses jogadores saindo, principalmente Davi Ricardo, jogador jovem, tem potencial demais. Davi Ricardo ainda nem pegou uma seleção brasileira. É um jogador que hoje vale 8, mais esse 1 de bônus que o Botafogo imagina, portanto, 9 milhões de euros, mas eu não tenho dúvidas que o Davi Ricardo é um jogador que pode valer 10, 12, 15 milhões de euros. Portanto, legal essa postura da diretoria do Botafogo, pelo menos de se defender esse jovem que é um ativo do Botafogo, sem dúvida nenhuma, né? Isso ganha outro peso quando a gente se lembra que o Botafogo pagou cerca de 11 milhões por esse jogador, né? E a gente vê uma operação como essa já gerando um lucro bacana aí para o Botafogo, certamente vai ajudar na janela também, né? Também tem essa situação. Poxa, Mariel, mas não é melhor ficar com o Davi Ricardo? Com certeza, eu não tenho dúvida em relação a isso. Mas é aquela velha história, se você vende por 60, você compra mais 2 Davi Ricardo, os 2 de 11, e ainda bota um dinheiro no bolso. E é assim que o Botafogo SAF funciona. O recado enviado para o mercado europeu é um recado forte. O Botafogo não aceita ser tratado como uma loja de pechincha, porque agora tem aí uma administração que pelo menos os ativos ela segura. O que ela não segura são os jogadores que já têm idade avançada, salários altíssimos. Está muito claro que esses daí estão na prateleira, estão na vitrine. Marlon Freitas, Savarino. Inclusive, tem uma notícia bem interessante aí sobre o Savarino, de que até vem lá do Sport TV, né, dizendo que o Botafogo tem ciência do quão impopular é vender o Savarino, mas ainda assim o Botafogo vai em frente. Esse que é o lance. Para o torcedor, isso é uma micro-recompensa psicológica importante, segurar o Davi Ricardo, né? Em vez de ver mais um jogador indo embora por migalhas, né? Porque, vamos combinar, o Marlon Freitas um parcelamento daquele até o final de 2027, não tapa na cara do torcedor. O Botafogo não vai ter nem dinheiro no curto prazo no bolso em função do Marlon Freitas. Ver o Davi Ricardo sair para o empréstimo, né, coisa que não vai acontecer, mas veria, isso é sair por migalha. Né? O Botafogo acaba contra-atacando, colocando uma pressão no comprador, ele que pague, ele que se vire. Mesmo que a venda aconteça, ela já nasceria em outro patamar, com uma sensação de que o clube finalmente vai aprendendo a vender um pouco mais caro aqueles jogadores que deveriam ser vendidos de forma mais clara, mais cara, né? Sem dúvida nenhuma. Vamos falar também sobre o goleiro André, o goleiro de 24 anos do Gil Vicente, que é o 4º colocado da Liga Portuguesa. Uma contratação que eu vejo de forma muito promissora para o Botafogo, né? A gente sempre falou aqui que não confia muito no trabalho apresentado até então pelo Neto e Léo Link no gol do Botafogo, né? Todas as vezes que questionavam-se goleiros, eu sempre dizia, na minha visão, será um erro clamoroso da diretoria do Botafogo não trazer um goleiro nesta janela. E aí o Botafogo vai lá, se movimenta e traz o André. Ainda que seja um pré-contrato por meio do ano, não é a solução ideal, mas tudo bem, pelo menos se movimentou. A gente entende o contexto, o Botafogo não está no seu melhor momento, vamos assim dizer, né? Então, em função disso, financeiramente falando, óbvio, né? O John Texel todo enrolado com a questão da SAF, até em função disso daí, a gente imagina que trazer um goleiro de graça nesse momento é uma boa opção, né? Ainda que venha no meio do ano. Então tem essa situação do André aí, que o Flamengo está querendo atravessar.
Pois é, porque ele tem esse pré-contrato, beleza, o Botafogo se mexeu rápido aí para oferecer um contrato de 3 temporadas a partir de julho, e o negócio tem esse sabor especial para o André, porque ele é botafoguense, ele chegou no Botafogo no Sub-17 em 2018, e ele atuou na base do Botafogo até 2021, né, quando ele sai para o futebol português. Aí, cara, o que acontece? Você tem, nesse momento, o Flamengo tentando atravessar essa negociação. E isso está criando um problema nessa negociação. Por quê? Porque é óbvio que o Flamengo está vindo com um caminhão de dinheiro. O Flamengo acabou de ganhar Libertadores, Brasileiro, aquela coisa toda. E os empresários do André não são botafoguenses. Os empresários do André não estão nem aí. Eles querem arrumar para o André o máximo de dinheiro possível, porque isso significa também para eles colocar no bolso o máximo de dinheiro possível. E dessa forma, eles querem que o André jogue pelo Flamengo. Então, existe um impasse nessa negociação. Nesse momento, você tem o André, que já aceitou a proposta do Botafogo, contra os empresários que querem levar para o Flamengo. E aí, nessa queda de braço, a gente vai precisar ver qual é o movimento que vai se concretizar. Se vai ser o André ficando ou se vai ser o André indo para o Flamengo. Eu acho que para o jogador e para o Flamengo seria horrível, psicologicamente falando. Né? Do ponto de vista financeiro, realmente pode ser mais dinheiro e tal, aquela coisa toda. Não vou nem discutir, eu acho que essa é uma questão objetiva. O Flamengo está jogando pesado no mercado nessa janela. Está com muito dinheiro no bolso pelas premiações do Brasileiro, premiação da Copa do premiação aí da Libertadores da América e tal, tá botando dinheiro. E o Flamengo quer também dar aquela cutucada no Botafogo, né? Faz parte um pouco do jogo. Mas para um jogador que já aceitou a proposta do Botafogo, que tem esse carinho especial pelo clube, que se diz botafoguense, sem dúvida nenhuma, ir para o Flamengo seria um tiro no coração. Outra coisa que a gente tem que conversar um pouquinho sobre são os estrangeiros no Botafogo. Né? A gente tem essas duas boas notícias do Davi Ricardo, que teve essa proposta de empréstimo fechada, e o contrato do goleiro André. Né? Então dá para, que em tese o jogador já aceitou, em tese ele vem para cá. Dá para a gente olhar para um quadro maior. O Botafogo hoje, segundo a própria imprensa, é um clube até mais estrangeiro. Né? O Botafogo conta aí com 12 estrangeiros no elenco, o que é até um problema, tá? Só para te lembrar, porque a regra do Brasileirão fala em 9 estrangeiros relacionados. Você tem 12 estrangeiros, você fica com um jogador que não pode ser relacionado. Olha aqui, ó, o Botafogo tem, pelo menos, Barbosa, Montoro, Bastos, Cris Ramos, Christian Lor, Barreira, Ponte, Kadir, Vijalba, Tuco Correia e Savarino. Então, existe uma certa pressão no Botafogo até para se desfazer de estrangeiros, né, para poder abrir espaço. Claro que tem alguns jogadores aqui que não necessariamente precisam ser relacionados. Né? Por exemplo, o Christian Lor. Chegando o André, né, o que o Christian Lor vai fazer pegando aí, no caso, vaga de relacionado para banco de reserva. Né? Então, tem toda essa situação. É uma base internacional do Botafogo muito grande. O Lucas Villalba, inclusive, que acabou de chegar no Botafogo por cerca de 3 milhões de dólares, por exemplo, ele tem uma legião uruguaia aqui no Botafogo para poder fazer companhia a ele. Né? No caso aí, ele tem aí também o Matheus Ponte, que é uruguai, né? Tem essa coisa toda. Bom, esse cenário também explica um pouquinho a briga por espaço no elenco do Botafogo, né? Porque se vier o Christian Medina, por exemplo, é mais um estrangeiro. Agora, se você tem a saída do Savarino, vai aonde? Fala-se que o Christian Lor pode ser emprestado para ganhar minutagem. Goleiro muito novo, chegando o André, é melhor botar esse menino para ganhar minutos em outro clube. Então, em função disso daí, o Botafogo cairia para 10 estrangeiros. Mas aí, chegando o Medina, vamos a 11 novamente. Né? Então, saindo do Savarino, caímos para 10 novamente. O Botafogo segue nessa conta, né, de que ele vai fazer com tantos estrangeiros. Tem toda essa situação. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o Savarino, mas sem dourar a pílula, né, cara? Porque é uma situação muito complicada.
Entrando agora nessa questão do Savarino, o Botafogo sabe que negociar o Savarino é impopular, tá? Isso daí foi até ele trazido hoje lá como uma apuração do Sport TV e tudo mais, falado ao vivo, especialmente depois da campanha de 2024, tá tudo muito recente ainda, e que ele virou um dos rostos daquele time, né? Fazia parte daquele quarteto mágico do Botafogo que fez história no clube, né? Só que o Botafogo já fechou acordo com o Fluminense, envolvendo o venezuelano e o Wallace Davi, com uma compensação financeira de 19 milhões de reais. Agora, a decisão está totalmente na mão do Camisa 10, que já recusou propostas do Lyon da França, do Trabzonspor da Turquia e do Al Rayyan, além da do Corinthians e do São Paulo, sempre priorizando ficar no Rio de Janeiro. Se tem um jogador que priorizou ficar no Rio de Janeiro durante todo esse tempo, sem dúvida nenhuma, chama-se Savarino. E é impressionante, porque toda essa dedicação dele ao clube não está sendo premiada, com o clube apostando na sua recuperação, né? O Fluminense colocou na mesa um aumento salarial para 1 milhão e 200, acima dos 1 milhão e 200, a informação que se tem, né? Acima dos 1 milhão e 200 que o Savarino recebe hoje, inclusive. Então, esse seria o salário do Savarino, 1 milhão e 200, e ele vai receber mais do que isso no Fluminense, além de um contrato de, no mínimo, 4 anos. Gente, isso é uma baita proposta. Eu vou botar que o Fluminense vai pagar 1 milhão, beleza? O Fluminense vai pagar aqui 1,5 milhão para o Savarino. Pô, 12, 24, 36, 48 meses. Isso aí, vezes 48 meses, assinar com o Fluminense significa botar no bolso do Savarino 72 milhões de reais. Para um cara que está chegando perto dos 40 anos, assinar um contrato de 72 milhões de reais é muito tentador. Agora, é claro, né, o salário dele no Botafogo não é baixo. Ele preferia ficar aqui no Botafogo, quem sabe até se aposentar no Botafogo. Nesse ponto, cara, é muito difícil você ver qualquer ângulo positivo, né? Porque é duro ver um dos principais jogadores ser seduzido por um rival, está despejando dinheiro na mesa, né? Ainda mais quando a informação de bastidor que o empresário do Wallace Davi já trabalha com a possibilidade do venezuelano aceitar a proposta, o que fecharia toda a operação. A notícia que se tem até o momento é que não há nada definido, porque vai haver nessa quarta-feira uma reunião entre Botafogo e Savarino, onde o Botafogo muito provavelmente vai formalizar para o Savarino, olho no olho, tete a tete, aquela história de que, olha, nós não contamos com você para o ano que vem. E aí o Savarino vai escutar e vai falar, beleza, então, se vocês não me querem aqui, eu estou indo para o Fluminense, e amanhã, infelizmente, muito provavelmente, nós teremos a fatídica informação de que o Savarino vai sair do Botafogo. Eu espero muito que isso não aconteça, tá? Sem dúvida nenhuma. Agora, mesmo com a informação da gente tendo o Flamengo no entorno, junto com os empresários do entorno do Andel, tentando levar ele para lá, eu acho que o eixo da notícia continua positivo para o Botafogo, porque o clube chegou primeiro, apresentou o projeto, alinhou o pré-contrato de 3 anos e está trocando documentação para repatriar um goleiro que foi formado em casa, titular em Portugal, sem custo de transferência. A possibilidade de reviravolta, é óbvio que existe, faz parte do jogo, esse tipo de pressão, mas o fato de um atleta valorizar, colocar o Botafogo como primeira opção, já mostra que a imagem da SAF no mercado, para alguns jogadores, pelo menos, ainda é muito forte, beleza? Então, tem toda essa situação. O recado para o torcedor do Botafogo é que o Botafogo está em posição de disputar com o Flamengo, o André, está em posição de disputar com clubes europeus, porque existe interesse e até propostas de clubes europeus pelo André, e está também em condições de lutar pelo Savarino. Basta o Botafogo falar, Savarino, estamos fechados contigo, a gente quer que você fique amanhã, e o Fluminense vai ficar chupando o dedo. Basta o Botafogo chegar junto lá nos empresários do André e falar, meu irmão, toma aqui um faz-me rir, toma um bonuzinho a mais aqui, fica quieto, não enche o meu saco e traz o André para cá. Então, só depende também do Botafogo a pauta positiva, só depende do Botafogo colocar 2 excelentes jogadores para dentro do elenco. Você pode terminar essa semana sem André e Savarino, você pode terminar essa semana com Savarino e André. Eu te garanto que o Botafogo fica muito mais forte com Savarino e André. Eu não tenho a menor dúvida em relação a isso. Beleza?
Fala galera, já vai deixando o seu like para dar aquela força pro canal, seja muito bem-vindo e muito obrigado pela companhia. Para quem tá chegando agora e não se inscreveu, aqui fica meu convite para vocês estarem se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificação, para toda vez que for lançando uma notícia vocês serem avisados pelo YouTube. Bom, fique à vontade para deixar sua opinião em relação a tudo que foi passado no vídeo, no espaço de comentário do canal. Sua participação é muito importante pra gente, nós sempre estamos olhando os seus comentários e respondendo a todos. Um forte abraço, vou ficando por aqui. Assim que surgir notícia a gente volta e joga aqui para vocês. Valeu!